Olá, alunos do sexto ano da Escola Padre Federico Vikings. Estamos aqui novamente para a última semana do volume 6, no qual hoje a gente vai continuar nesse assunto de clima, mas agora, para finalizar, a gente vai ver sobre mudanças climáticas, que são mudanças naturais ou não, né, depende, que vai existir no planeta e que vão interferir diretamente na nossa vida, principalmente o que envolve o aquecimento global. Você já deve ter ouvido essa palavra em algum lugar, em algum jornal, mas o aquecimento global é uma interferência, uma mudança climática que está ocorrendo devido à interferência humana, né, no planeta. E vocês vão ver um pouco mais sobre isso. Então o texto começa na página 61 aqui, né, a semana 4, e o texto se chama Mudanças Climáticas. Mudanças climáticas fazem parte do ambiente da Terra desde sua origem. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, né, quando o planeta Terra foi se formado, né, foi formado. Ao longo de milênios, o clima da Terra foram se transformando graças a um conjunto de fatores naturais. Intensas atividades vulcânicas, glaciações e a queda de meteoros alteraram a vegetação, as formas de relevo, a distribuição das águas e a circulação de gases na atmosfera, substituindo áreas de clima úmido por desertos e vice-versa. Estudos apontam que a Antártida, atualmente coberta por uma espessa camada de gelo, já foi uma floresta tropical há centenas de milhões de anos atrás. Bem, isso acontece por causa do movimento dos continentes, né? Os continentes eles já foram todos juntos na época da Pangeia, depois eles foram se dividindo e tal. Então, a partir deles foram, até eles chegarem onde eles estão agora, já ocorreu diversas eh, formações de continentes diferentes, vamos dizer assim, né. E por causa disso que a Antártida, que hoje está lá, perto do polo norte do planeta, polo sul, desculpa, polo sul. Norte é a Groenlândia, o polo sul. Perto do polo sul do planeta, ele é um continente que já se movimentou diversas vezes, né, ele meio que você lembra que a movimentação dos continentes acontece por causa das movimentações das placas tectônicas e tudo mais, enfim, isso já é outra matéria. Mas o que ele quer concluir é o seguinte, que ao longo de toda a história do planeta, dos bilhões de anos do planeta, bilhões, já se modificou muito o solo, já se modificou muito o clima, já se modificou muito a posição dos continentes, tudo já se modificou, fazendo que a gente tenha diversos outras desertos virando florestas tropicais, ou lugares cobertos de gelo, igual a Antártida, que já foram florestas tropicais, enfim. Qualquer tipo de mudança já aconteceu no planeta durante os seus bilhões de anos, tá? Em alguns momentos da história da Terra, as transformações foram mais profundas do que outras. Ocorreram mudanças climáticas significativas tanto em escala global como em escala regional. Houve períodos em que as temperaturas foram mais altas que as registradas atualmente, e outras em que as temperaturas foram extremamente baixas durante as eras glaciais. A última mudança climática regional, conhecida como Pequena Idade do Gelo, ocorreu entre os séculos 16 e 17. Nesse período, a Europa passou por sucessivas ondas de frio, que contribuíram para crises de fome e revoltas sociais. Então, é um processo natural, né? O clima da Terra já foi mais quente, já foi mais frio, enfim. É um processo que ocorre naturalmente, tá? Ou seja, as mudanças climáticas fazem parte de um processo natural associado à história da Terra. Para definir uma tendência de alterações das condições climáticas globais e regionais, seria necessário, portanto, observar uma sequência de repetição do fenômeno por um longo período de tempo. Então, isso é umas coisas que os cientistas já observaram, né? Que é uma coisa natural que acontece, tá? No entanto, aí vem a nossa problemática, nos últimos anos vem aumentado as discussões e estudos sobre o papel da atividade humana na aceleração das alterações climáticas em escala mundial. Veja bem, aceleração, né? Regional e local. Essas alterações estão relacionadas à ocorrência de fenômenos como chuva ácida, aquecimento global, efeito estufa adicional e ilhas de calor. Então, devido à nossa interferência no planeta, a gente fez surgirem
primeiro, mudanças climáticas novas, como a chuva ácida, e acelerar o ritmo do que é chamado de aquecimento global, né. O aquecimento global, o efeito estufa, na verdade, né, o efeito estufa é um processo natural, que a gente vai ver, tudo mais, só que devido à interferência humana no planeta, esse efeito ele meio que é acelerado, esse efeito estufa, entendeu? Ele é amplificado, fazendo com que tenha mudanças mais drásticas do que ocorreria naturalmente. Chuva ácida, vamos ver o primeiro efeito a primeira consequência dos seres humanos na Terra, né? O gás carbônico que se encontra na atmosfera torna as chuvas ligeiramente ácidas. A queima de combustíveis fósseis, como os derivados do petróleo, gasolina, diesel, querosene, emite gases como o dióxido de enxofre e o óxido de nitrogênio, por causa da poluição do ar, e desencadeando reações químicas com a água das chuvas, tornando o ar ainda mais ácido. Então, vocês estão vendo aqui, né? A fumaça que saem das fábricas que estão no planeta, em áreas industriais, esse gás carbônico, essa queima de combustíveis fósseis, como petróleo, gasolina, querosene, faz com que o gás carbônico liberado por essas fábricas eh, faz com que ocorra uma reação química com a água que está na atmosfera, fazendo que ocorra as chuvas ácidas, né. Chuvas ácidas são chuvas que o pH da água, né, tá ácido, né, ou vamos dizer assim, uma água alterada, fazendo com que prejudique, vocês vão ver isso melhor, né, as agricultura, o solo, né, essa água acaba prejudicando o solo, a agricultura, eh a corrosão de monumentos históricos ou monumentos, edifícios, enfim, tudo isso pode interferir pode acontecer por causa da chuva ácida, tá. Nem sempre a chuva ácida cai no mesmo lugar em que os poluentes foram liberados na atmosfera, já que os ventos podem transportar os gases por mais de 2.000 quilômetros. É a mesma coisa com, eh, um acidente nuclear, por exemplo. Né. Vamos dar exemplo, Chernobyl. Teve uma explosão numa fábrica, numa usina, né, numa usina, melhor dizendo, nuclear, produzia energia, e liberou radiação, né. Só que essa radiação não ficou no local ali somente. O vento, ele leva a radiação para outros países. Então, uma explosão como Chernobyl, né, que ocorreu na Ucrânia, nos anos 80, ela países da Europa inteira conseguiram, medir radiação por causa dessa explosão. Porque, o vento levou toda essa radiação. Então, é a mesma coisa com as chuvas ácidas, né. Não é somente o local onde, estão sendo liberados gás carbônico que vão ser afetados pela pela chuva ácida, mas também locais longes de 2.000 quilômetros também vão ser afetados, tá. Isso explica por que em algumas áreas do planeta onde não há grandes emissões de gases poluentes ocorrem também chuva ácida, né. Além de prejudicar o solo e a produção agrícola, a chuva ácida acelera a corrosão, ou seja, a desgaste de monumentos e edifícios. Então é um dos efeitos aí, prejudica a agricultura, prejudica a produção, né, a produção agrícola, o solo no geral, e acelera o desgaste, né, das edificações, monumentos históricos, etc. Agora, o aquecimento global é o efeito estufa, né, o mais famoso aí dos efeitos climáticos que o ser humano produz. Nas últimas décadas, pesquisadores vêm apresentando dados que comprovam o aumento da temperatura média da Terra, caracterizando o chamado aquecimento global. Uma pequena parcela de pesquisadores considera que o aquecimento global é um fenômeno natural, causado somente pela dinâmica natural do clima da Terra. A maioria dos pesquisadores, no entanto, afirma que a elevação da temperatura média do planeta é agravada pelo aumento da emissão de gases do efeito estufa. Igual eu falei, o aquecimento global é um fenômeno até natural. Só que o que está ocorrendo é a aceleração.
né, meio como se esse efeito que é natural, esse fenômeno, ele esteja esteja sendo amplificado, né, ele tá correndo de forma extrema por causa da presença humana, né, dos efeitos da presença humana. Então não é que, eh, o ser humano é o responsável do aquecimento global, né, e do efeito estufa. São fenômenos naturais, ele não é responsável. Só que o que ele realmente interfere é na aceleração, na amplificação desse fenômeno, fazendo que esse fenômeno seja não natural, né? Fazendo que essa amplificação, essa aceleração seja considerada não natural, né? Por causa ela está sendo aumentada, ela está sendo ela está sendo acontecendo mais rápido do que devia acontecer, tá? Então, a maioria dos pesquisadores falam que o aquecimento global é causado por aumento da emissão de gases do efeito estufa. Agora vamos ver aqui com o efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural que garante vida na Terra, como eu falei. Os gases presentes na atmosfera e vapor d'água formam um tipo de escudo, mantendo o planeta aquecido com uma temperatura média de 15 graus. Se o efeito estufa não existisse, a temperatura geraria em torno de menos 18 graus. O problema, no entanto, é a intensificação desse efeito. Foi o que eu falei, chamado de efeito estufa adicional, e que tem relação com o aquecimento global, de acordo com a maior parte dos pesquisadores. Então aqui está uma pequena ilustração mostrando o que é o efeito estufa. Naturalmente, né, ocorre o seguinte: a luz do sol eh, vem, né, fornece energia e tal, bate no solo, bate nas plantações, as plantas, enfim, as árvores absorvem a área verde, né, absorvem esse calor, o solo também absorve esse calor, a a atmosfera absorve o calor, deixa, o excesso de calor, refletir, ou seja, voltar para o espaço, ou seja, naturalmente fica um equilíbrio aqui, né. No qual a temperatura ela se torna equilibrada, né, vamos dizer assim. Só que o que ocorre, no caso onde de uma área industrial ou de uma área onde ocorre, onde tem a grande presença humana, é que, gases do efeito estufa, né, gás carbônico, enfim, N gases que são liberados por indústrias, são liberados por, eh carros, né, que tem tudo que é movido a combustão de petróleo, enfim, gasolina, todos esses gases que são liberados pelos canos de descarga dos carros, pelas indústrias, enfim, forma uma barreira no qual a luz solar, né, o calor provido do sol, ele entra, mas não consegue voltar para o espaço. Não consegue. Naturalmente, ele iria ser refletido, iria voltar para o espaço. Só que esses gases que ficam na atmosfera impedem que esses gases voltem para o espaço, fazendo que uma área fique extremamente calor comparado a uma área natural, entendeu? Então é isso que acontece, ou seja, é a intensificação de um fenômeno natural, né, aí que está o aquecimento global. E esse efeito aqui, ocasionado pelos gases, fazem que, no geral, a temperatura da Terra aumente, sabe? Então, igual eu falei, o aquecimento global, o efeito o aquecimento global não, mas o efeito estufa em si, ele é um fenômeno natural, certo? Ele acontece naturalmente. Só que o problema é a intensificação desse efeito natural que produz o efeito estufa, intensificado, né, adicional que eles chamam, e consequentemente o aquecimento global, tá? Agora, a ilha de calor. O fenômeno das ilhas de calor ocorre principalmente nas grandes cidades e se caracteriza por diferenças de temperatura entre o centro e as áreas mais afastadas. Geralmente, a área central das cidades apresenta maior concentração de construções, especialmente grandes edifícios, impermeabilização do solo, uso intensivo de meios de transporte, automotores e poucas áreas verdes, fatores que colaboram para que as temperaturas sejam mais elevadas que as áreas vizinhas.
Então, em áreas urbanas vão ser as áreas onde não tem nenhuma cobertura vegetal, né? Não tem nenhum tipo de floresta, não tem nada disso, árvore, não tem nada, né? O que você tem é seja uma impermeabilização do solo, seja asfalto, você tem muita construção, né? Só que essas construções, elas, no geral, elas absorvem mais calor. O asfalto, eh, edifícios, enfim, a falta da cobertura vegetal faz com que nessas áreas centrais absorvem mais calor, né? Tem um fenômeno chamado albedo, ou seja, que a cor desses edifícios, do asfalto e tal, faz com que ocorra essas áreas absorvam mais calor comparado às áreas mais verdes ou às áreas de periferia, tá? Então esse fenômeno, aqui está um climograma, né, vamos dizer até um gráfico com a temperatura média, vocês vão ver que nas áreas centrais, onde tem mais edificações, onde tem mais impermeabilização do solo, a temperatura vai ser maior comparado à periferia, tá? Uma das formas mais eficazes de evitar a formação de ilhas de calor é criar, preservar áreas verdes nas cidades, né, como eu falei, pois a vegetação fornece a manutenção da umidade do calor, favorece a manutenção da umidade do ar, amenizando a temperatura. Outra possibilidade é controlar a emissão de gases poluentes por veículos e evitar a impermeabilização do solo. Em muitas cidades são implantados telhados verdes, ou seja, hortas e jardins instalados em telhados de casas e edifícios. Então, geralmente é isso, tá? O que você pode fazer para evitar isso ou para diminuir esse efeito é colocando mais áreas verdes, diminuindo os poluentes, diminuindo a impermeabilização do solo, construção desses telhados verdes, enfim, etc. Tá? Então vamos para as atividades. Qual é a relação do efeito estufa adicional com o aquecimento global? Quais são os principais posicionamentos dos cientistas sobre as causas do aquecimento global? Então, voltando lá para essa questão do aquecimento global. Como eu falei, o efeito estufa é o efeito natural que geralmente mantém o equilíbrio climático da Terra. Também é responsável pelo aquecimento e tudo mais. Só que a intensificação desse efeito estufa, né, por causa da presença humana, faz com que, né, os gases ficam presos, que a energia do solo, o calor fica preso e tal, naturalmente não, né, mas acaba consequentemente fazendo que a temperatura do planeta aumente, ou seja, o aquecimento global. Então a relação com o efeito estufa com o aquecimento global é que o aquecimento global ele é provocado pelo efeito estufa, que é um efeito natural. Só que a intensificação desse fenômeno por causa da presença humana fazem com que haja o aumento exagerado do aquecimento global, a intensificação que o planeta aqueça mais do que ele deveria aquecer. Tá? Então a relação é essa. Dá uma lida aqui nesses dois parágrafos aqui e vocês vão conseguir responder isso aí para mim, fazer essa relação. Tá? Atividade 2. Imagine que você foi contratado pela prefeitura da sua cidade para encontrar soluções para reduzir as ilhas de calor. Quais propostas você iria apresentar visando solucionar o problema? As propostas estão relacionadas a essa daqui, esse segundo parágrafo aqui. Tá? Eu acabei de falar elas, então dá uma lida lá e você consegue responder para mim. Atividade 3. A atmosfera é composta por diversos gases. Imagina se algum deles desaparecesse ou aumentasse de quantidade. O que você acredita que aconteceria? Eu acredito que nessa atividade, na atividade 3, ele está falando da chuva ácida. Quando você tem um aumento de um gás específico, igual no caso o gás carbônico, tá? Faz com que haja uma reação em cadeia aqui, química, tá? Uma reação química que provoca as chuvas ácidas. Então, qualquer tipo de gás que você aumenta na atmosfera vai meio que provocar um efeito colateral, tá?
Então, igual no caso do gás carbônico, um exemplo que eu estou dando para vocês, provoquem a chuva ácida. Agora, se na atmosfera tem oxigênio, se você tirar oxigênio, a gente não consegue respirar mais, a gente não consegue viver mais, né? Nem as plantas, enfim. Aliás, as plantas que fornecem esse oxigênio, né? Enfim, são uma das responsáveis. Então, se você tirar algum gás, também vai acontecer um efeito colateral. Então, qualquer tipo de transformação, seja colocando um gás, né, a mais ou tirando um que é essencial, vai ocorrer, desculpa, um efeito colateral, né? Seja bom ou seja ruim. Dá uma lida naquela parte lá da chuva ácida que vocês vão entender de forma. Vão conseguir responder para mim, tá? Essa questão é um pouquinho mais complicada, mas dá para responder. Atividade 4. Faça uma pesquisa, se possível, sobre o Acordo de Paris. Qual o objetivo central e a relação desse acordo com o que foi estudado nessa semana? Já adianto para vocês que o Acordo de Paris é um acordo entre países para diminuir a emissão de gases de efeito estufa e tudo mais, tá? Diminuir desmatamento, enfim, N coisas. Só dar uma pesquisada no Google aí, ver rapidinho o que é, responder para mim, tá? E o que que tem relação com o que foi estudado é essa questão do aquecimento global, efeito estufa e tudo mais, tá? Então não é difícil de fazer, não. Então é aqui, gente, aqui a gente acaba o volume 4, certo? E acaba o volume 6, desculpa, a semana 4, a gente acaba o volume 6 aqui na página 64. E semana que vem a gente continua com o volume 7, né? O último volume, se não me engano, de conteúdo que vocês vão ter aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.